Olá a todos! Às vezes eu estou trabalhando aqui e chega uma informação e dizem, vai lá e passa isso adiante. Aí eu ligo a câmera e do jeito que eu estou mesmo, eu venho e trago a informação para vocês. E a informação que chegou agora foi sobre os diferentes níveis dimensionais de consciência, ao nível da nossa consciência que existe hoje no planeta. Então nós vivemos no planeta Terra, que é o palco de atuação das nossas experiências. Esse palco de atuação das nossas experiências, num plano físico, ele está em 3 dimensões. Mas cada um de nós, portadores da energia consciencial, estamos em vários níveis diferentes dessa mesma energia chamada consciência. Então, nós temos um mesmo palco, onde existem várias pessoas que estão em níveis de consciência diferente, habitando patamares de níveis de consciência diferente. O que isso influencia no nosso dia a dia? Principalmente nos nossos relacionamentos e na forma como a gente traz o diálogo nesses relacionamentos. Porque, de repente, num grupo, numa situação onde inicia-se um diálogo, uma pessoa pode trazer uma forma de expressão sobre determinado assunto num nível mais elevado de dimensão consciencial. Mas o restante do grupo, ou muitos daqueles que estão naquele grupo, eles podem estar em outro nível de dimensão consciencial e não conseguir captar a informação como foi passada por aquela pessoa. E veja bem, eu quero deixar bem claro aqui que estar em diferentes níveis conscienciais ou estar vibrando numa dimensão consciencial mais elevada não significa que essa pessoa seja melhor que essa, porque todos nós seres humanos e o próprio planeta, nós estamos numa senda ascensional e todos nós vamos percorrer este caminho e cada um tem o seu tempo para isso, e isso é necessário para que haja uma harmonia nessa elevação, para que tudo flua de uma maneira e num ritmo harmônico, para que nossos corpos e a nossa sociedade como um todo possa ter força para sustentar essa elevação. Não dá para subir tudo de uma vez. Então, essas distintas dimensões conscienciais que existem hoje no planeta se faz extremamente necessário para que essa elevação como um todo seja realizada de uma maneira harmoniosa, não de uma maneira brusca. Então, numa conversa, uma consciência que está vibrando mais elevado traz um assunto e muitas vezes o grupo, ou algumas pessoas desse grupo não compreendem o nível consciencial que aquele assunto foi trazido. E isto é percebido de imediato quando, por exemplo, há uma reação de algumas pessoas como se defendendo daquela postura ou como criticando aquela postura, porque ela não conseguiu compreender o que aquela consciência trouxe de informação. Isso é muito comum de acontecer, isso é muito comum no nosso dia a dia. Isto ocorre por conta desse vácuo, dessa lacuna de distância que há entre uma frequência consciencial e outra frequência consciencial. A pessoa que está vibrando mais elevada, ela consegue perceber essa lacuna. A pessoa que está numa consciência sutil menos elevada, ela se sente muitas vezes atacada por essa que está vivendo numa consciência vibracional mais expandida. Mas não é essa a questão, é porque ela não compreende no mesmo nível consciencial o assunto, a forma como aquilo foi trazido. Então, quem está vibrando mais elevado consegue perceber o denso, porque o sutil percebe o denso não percebe o sutil. Então, quem está vibrando mais elevado consegue perceber essa lacuna e ele não tem que se sentir ofendido ou triste, porque essa pessoa está reagindo comigo, se eu não falei para ofendê-la, porque ela está reagindo assim. Então, não é para a gente levar para um nível pessoal, mas é para a gente observar essa lacuna que há como um distanciamento de dimensão consciencial. E a partir desse distanciamento, a gente compreender que a pessoa ela está reagindo daquela maneira porque ela não compreendeu o que eu trouxe de informação.
E porque há justamente um distanciamento de energia consciencial entre nós. Então, essa pessoa que está vibrando mais elevado consegue perceber essa lacuna e ela pode, então, atuar para que essa lacuna seja reduzida ao máximo. Ou, dependendo da situação, se for uma situação que os nervos estejam muito exaltados, uma situação talvez de uma discussão, ela pode simplesmente concordar com a outra pessoa e naquele momento, por aquele momento, então ela se afasta daquele diálogo, ela concorda com aquilo simplesmente porque ela sabe que não tem como a pessoa compreender o que foi dito, então ela opta por se abster, né? Concorda com o outro e põe um ponto final naquilo. Ou essa pessoa que está vibrando mais elevadamente, ela pode trazer uma outra forma de compreensão daquele mesmo assunto. Uma analogia, parábolas. Por isso os grandes mestres, eles utilizavam muitas analogias e parábolas para descrever determinadas situações ou compreensão de determinados assuntos. Porque através de uma parábola, de uma analogia, a gente consegue fazer, através de uma história, a gente consegue fazer com que a pessoa consiga dar a percepção que ela tem daquele assunto e consiga então amenizar essa lacuna para que o diálogo possa, então, estar vibrando numa mesma faixa dimensional de consciência. Porque dentro das faixas dimensionais de consciência, nós conseguimos compreender bem o que o outro está falando. Mas em distintas faixas dimensionais de consciência, devido a essa lacuna que há, a comunicação ela acaba sofrendo um ruído, ela tem uma interrupção, então não há uma compreensão do que realmente está sendo dito. Entre o que foi dito e o que foi ouvido, há um vácuo que não tem uma coerência entre a informação que acaba chegando distorcida, então, ao ouvido daquela pessoa que está num patamar consciencial mais denso. E isso explica muito porque as relações, têm tido muita desarmonia nos relacionamentos, porque nós estamos vivendo em níveis de consciências distintos. É importante trazer isso para a nossa compreensão, que nós vivemos numa mesma dimensão material, um mesmo plano de existência, no plano físico, mas que a nossa mente, ela vive em dimensões distintas e a nossa consciência também. Então, por isso, às vezes, eu consigo conversar tão bem com determinada pessoa, nossa, aquela pessoa me entende, eu falo com ela, a gente conversa, a gente nem vê o tempo passar e é tão gostoso. E com outras pessoas, não. Parece que a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente e sempre tem ali um certo atrito. Algumas pessoas a gente tem que pisar em ovos para falar com aquela pessoa, porque senão vai dar algum problema. Por quê? Porque tem uma distância na dimensão consciencial em que nós estamos habitando. Porque nós não somos só esse corpo físico, nós somos vários corpos e o principal deles que experiencia tudo é a nossa consciência, a energia da nossa consciência. E ela habita várias camadas dimensionais. E aonde a minha atenção está no momento é aonde eu estou habitando conscientemente naquela faixa dimensional. Então, é isso, a importância da gente saber que existem dimensões conscienciais distintas hoje nesse planeta e que o discurso, o diálogo, que é a maneira com a qual a gente se interage 99% das vezes, ele pode sim ter um certo ruído devido a essas distintas dimensões conscienciais. E sabendo disso, nós podemos amenizar esse ruído ou facilitar essa comunicação através de buscar uma forma mais facilitada da outra pessoa compreender o que está sendo dito. Isso é muito importante para que a gente consiga manter a harmonia nas nossas relações, tanto no nível de trabalho, de amizade, familiar, respeitando o nível dimensional onde o outro está habitando, não querendo impor a nossa frequência dimensional ao outro que ainda não está preparado para ela.
E quanto mais elevada a nossa consciência dimensional, mais compreensão da unidade que nós somos, nós teremos. E nós faremos isso com muita maestria. Então fica aqui essa mensagem, essa dica, para que a gente observe como está a nossa comunicação com as pessoas que nós convivemos. Onde há ruído, onde há lacuna, como eu posso facilitar a harmonização desse ruído e dessa lacuna a partir dessa compreensão de que existe uma distinção no nível dimensional consciencial entre mim e o outro que está ouvindo. Como eu posso amenizar isso? Se eu percebo isso, é porque eu estou vibrando mais elevadamente. Então, é minha responsabilidade, porque eu percebo o denso não me percebe. Então, é minha responsabilidade trazer a harmonia para aquele diálogo, para aquele relacionamento, né? Caso isso não seja possível, a gente pode se afastar, de repente pode ser o caso. Mas há a possibilidade aí de trazer formas pacíficas, de se fazer ouvir, de trazer um diálogo que seja, então, compreensível a todas as partes. Dessa maneira, nós vamos, então, trazendo, né, mais empatia, mais gentileza, mais compaixão, mais perdão, que tudo isso faz parte, sim, dos relacionamentos, e para que eles se tornem mais harmoniosos, uma vez que eu compreendo que não é culpa do outro ele não estar me percebendo, mas sim devido a dimensões conscienciais distintas nas quais nós estamos vivendo. Então fica aqui mais essa dica para que possamos então auxiliar de uma maneira mais consciente esse processo de transição planetária. Um beijo enorme no coração de todos vocês.